Seja bem-vindo aqui no canal Escola Terapias Naturais. Eu sou Fabiola Furtado, sou colaboradora aqui do canal e aqui compartilhamos conhecimentos que possam melhorar a vida pessoal ou a vida profissional das pessoas. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo e fique acompanhando todos os nossos conteúdos. Não esquece de ativar o sininho que aparece aí para você, assim você vai receber em primeira mão cada vez que a gente postar um novo vídeo, um novo conteúdo. Também quero te pedir para compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder para nos ajudar a crescer aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero falar para você sobre os 7 principais chakras que estão localizados ao longo da nossa coluna vertebral, onde também aí ocorre um fluxo de energia vital chamada Kundalini. Nesse vídeo, eu vou trazer uma informação reveladora e diferente de tudo que você tem ouvido por aí, inclusive sobre as cores dos chakras. Eu vou te revelar as cores reais dos chakras, segundo a sabedoria do Tantra Yoga, que, por sinal, não são as cores do arco-íris, como nós estamos acostumados a ver. Então, além de te explicar como surgiu a ciência dos chakras, eu também vou te explicar como começou essa associação das cores dos chakras com as cores do arco-íris. É só você ficar aqui com a gente nesse vídeo até o final e você vai descobrir tudo. O que eu vou falar aqui não é nada de forma superficial e nem de uma forma mística. A minha intenção aqui é que você conheça a parte da ciência que foi desenvolvida a partir dos chakras, para que você possa entender como eles atuam no nosso corpo físico, embora eles estejam em um nível sutil do nosso ser. Apesar de muitos sábios de várias tradições terem descrito os chakras, foram os mestres indianos, há milênios atrás, que desenvolveram a mais sofisticada ciência baseada em suas práticas de mente e corpo e de elevação espiritual. E é nessa ciência indiana que nós vamos abordar o assunto. O assunto sobre chakra já vem se alinhando com a ciência acadêmica há algum tempo. E é sobre isso que eu quero te explicar. É sobre essa visão científica corpo e mente já presente nas universidades de medicina, inclusive. Se essa é a primeira vez que você vai ouvir falar de chakras, você está no canal certo. E se você já conhece alguma coisa a respeito, eu te convido a permanecer aqui comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou falar sobre biopsicologia dos chakras, eu te garanto que é algo muito profundo, bem completo e talvez seja a forma mais surpreendente que você já ouviu falar desse assunto. Eu te garanto que você vai aprender muita coisa diferente aqui nesse vídeo. Mas é claro que eu não vou te falar de algo que eu apenas, tirei da minha cabeça. As informações que eu trago aqui são de antigos yogis e da prática dos tântricos que estão espalhados pela Índia, pela Ásia, pela Turquia, pelo Egito, China e já vem crescendo aqui no Brasil. Os tântricos são praticantes do Tantra e isso não tem nada a ver com o significado sexualizado, que é uma outra distorção muito complicada aqui no Ocidente. Mas isso eu também vou explicar mais para frente aqui nesse vídeo mesmo. Então, se você quer mergulhar profundo no assunto dos chakras e realmente quer entender como os chakras influenciam nas nossas emoções, como eles influenciam no nosso comportamento e deixar de lado toda aquela visão esotérica e religiosa, já vai deixando o seu like aqui, que nós já estamos entrando nesse assunto. A palavra chakra é de origem do idioma sânscrito e quer dizer roda de energia. Os chakras controlam o nosso fluxo de energia sutil de toda a área que envolve o corpo e eles criam padrões energéticos ao redor deles. O que ainda é pouco sabido é que todas as nossas emoções, como medo, orgulho, raiva, amor, todas as emoções são geradas por emanações das vibrações dos subcentros desses chakras. Então, primeiro vamos entender que existem diversos outros chakras menores espalhados pelo corpo, além desses 7 que nós estamos acostumados a ver e a ouvir. Na verdade, são 9 os mais importantes, sendo que 3 deles estão dentro da nossa cabeça
E por isso, como eles estão intimamente interligados, vamos dizer assim, eles são considerados como um. Então, por isso, nós contamos como 7 principais. E se você ainda pensa que os chakras estão apenas relacionados com o domínio do esoterismo ou algum domínio religioso, é agora que você vai começar a descobrir como eles já entraram para a ciência concreta. Bom, os chakras contêm centros e subcentros. E para você entender melhor, eu vou pedir para você imaginar uma flor de lótus como se o centro do chakra e as suas pétalas e o subcentro, que é onde estão as configurações das vibrações energéticas. Cada uma dessas vibrações de energia cria um fluxo específico de pensamento e um estado mental característico onde estão todas as nossas emoções. Então, aqui seria o centro da flor de lótus, então é o centro do nosso chakra, e essas pétalas seriam os subcentros onde há essas vibrações. Os 7 chakras, eles são transformadores de energia e de consciência, que separam ou distribuem a energia de nossos corpos sutis para o nosso corpo físico, nosso corpo denso. As frequências vibracionais mais sutis presentes no universo entram pelo chakra que está aqui no topo da nossa cabeça, que é o chakra que nós temos em maior elevação. E daí, como um efeito cascata, essas frequências são distribuídas até os chakras mais inferiores para ir suprindo, então, os planos mais baixos de nossa consciência até que essa frequência atinja todas as nossas células do nosso corpo físico, até que também possa energizar os nossos canais, todos os nossos canais através dos canais nadis, que significa literalmente rios. Esses canais nadis, os rios dentro do nosso corpo, eles fluem para os meridianos de energia vital, ou o Qi, como é conhecido pela medicina chinesa. Quem trabalha com acupuntura vai entender bastante sobre isso agora, né? E então, esses chakras controlam as nossas glândulas endócrinas que produzem os nossos hormônios, como a pineal, que está aqui dentro, a hipófise, a tireoide, o timo, o pâncreas, que é uma glândula, as glândulas suprarrenais, os ovários e os testículos, que são as glândulas reprodutoras. Eles controlam os plexos e os nossos órgãos, que ficam também nas áreas próximas dessas glândulas. Então, os subcentros dos chakras, que são as pétalas da flor de lótus, essa que você está vendo aqui, que você está imaginando aí, são eles os responsáveis por estimular, ou seja, por ativar as glândulas para que elas produzam os hormônios. E para harmonizar as glândulas e equilibrar a energia nos subcentros dos chakras, há uma poderosa ciência chamada yoga, que é praticada há milênios por mestres tântricos na Índia e que foi codificada aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Pois bem, agora nós já sabemos que cada pétala desses chakras emite uma vibração e um padrão específico de energia psíquica, uma energia de pensamento que em sânscrito nós chamamos de vrit. Por exemplo, quando o segundo chakra está com um determinado vrit, ou seja, com uma determinada pétala superestimulada, superativada, a pessoa desenvolve o complexo de inferioridade. E se for no terceiro chakra, a pessoa pode estar cheia de hostilidade, de irritabilidade, de medo. Já se for no quarto chakra, ela está cheia de afeição, de compaixão ou de tagarelice. E é através desses vrits dos chakras, ou seja, dessas pétalas imaginárias, que nós vamos percebendo o mundo, se ele é amável, se ele é irritadiço, se ele é hostil, se ele é amedrontador. Ao todo, então, nós temos 50 vrits divididos entre os 6 chakras inferiores, que vão do centro da nossa testa até o chakra da base da nossa coluna. E aproximadamente nós temos 1000
pétalas no chakra superior do topo da cabeça, que por sinal, então, está fora da cabeça. Então, alinhar os chakras significa alinhar esses vrids, essas pétalas, de forma que todas elas vibrem, toquem, vamos dizer assim, uma melodia harmônica. Isso significa literalmente afinar o seu instrumento interno. Seria como ouvir uma grande orquestra onde cada instrumento desempenha seu papel em perfeita sintonia com todos os outros instrumentos. Você já ouviu algum instrumento desafinado? Vamos falar do violão. Quando tem uma nota desafinada, ela não sobressai as outras e é preciso afiná-la, não é? É igualzinho com a dinâmica dos nossos chakras. Quando uma ou mais pétalas dos chakras, ou seja, o vrids, está desalinhado, ele está vibrando mais ou menos que os outros. E aí a nossa personalidade e o nosso temperamento e também o nosso comportamento são então a somatória dessas expressões mentais manifestadas que podem estar afinadas ou desafinadas, ou seja, alinhadas ou desalinhadas. Então, os chakras são o estágio da nossa mente. E aí, olha que informação importante. Quanto maior a vibração do chakra inferior, maior a ligação com a nossa fisicalidade. Guarda isso para o que eu vou te falar já já aqui na frente desse vídeo. Bom, os 6 chakras mais baixos têm um total de 50 pétalas de baixo para cima. Então, nós temos 4, 6, 10, 12, 16, 2 e 50. Mas apenas 49 frequências de sons. Isso porque uma pétala do Ajna Chakra, que está aqui no terceiro olho, não tem som nenhum. Então, esses 49 sons são a cadência das vibrações do nosso ser e tornam-se as 49 letras do alfabeto em sânscrito. E foi aí que ganhamos a linguagem mais antiga do mundo e a eterna canção da humanidade. E qual é o chakra mais elevado? Bom, o chakra mais elevado é o Sahasrara, que está localizado no topo da nossa cabeça, que está além da expressão mental, e ele foi observado então com 1000 pétalas. É ele o controlador das 50 expressões dos nossos chakras inferiores, tanto interna quanto externamente. E por que externamente? Porque eles estão ligados aos pensamentos e comportamentos. Isso vai gerar uma ação que será realizada através dos nossos 10 órgãos sensoriais e os órgãos motores. Então, os órgãos sensoriais são os nossos 5 sentidos, ó: visão, audição, olfato, tato e o paladar. Os órgãos motores são as nossas cordas vocais, os nossos braços, os nossos órgãos reprodutores, os nossos órgãos excretores e as pernas, que multiplicados pelos 50 vrids, pelas 50 pétalas, vezes 2, vezes 10, somatizam 1000 pétalas do topo da nossa cabeça. Logo, os vrids, ou as pétalas, são os vórtices da nossa mente. E sabe qual o significado de vrit em sânscrito, que é a linguagem mais antiga do mundo? Vrit significa existir. Agora começamos a discordar de Descartes, que há muito tempo teve um insight e disse assim: eu penso, portanto eu existo. Ele disse isso como se a mente material, ou seja, o nosso cérebro, viesse primeiro que a existência. E, infelizmente, ele trouxe essa filosofia ocidental para um vocabulário pobre sobre como expressar os nossos fenômenos psíquicos e os nossos fenômenos espirituais. Ao contrário, por sinal do sânscrito, na qual existem literalmente milhares de termos com essa função. E isso fez com que muitos filósofos como ele
viessem a confundir mente com alma. E todas as outras pessoas foram seguindo e foram repetindo esse pensamento, e talvez essas pessoas jamais tenham experimentado o estado do cessar-mente para ver então a sua alma brilhar. Mas ao contrário do que Descartes disse, os grandes sábios do Oriente há milênios dizem assim: quando paro de pensar, então realmente eu sou. Só que isso gera também uma confusão nas pessoas, porque elas acham que para meditar, elas precisam parar de pensar. Não é assim que funciona. É a meditação que nos leva para o lugar do não pensamento. O estado do que pensamos que é o nada, que é repleto de tudo. É o vazio onde está o absoluto. É o lugar de suspensão da nossa mente. Então, talvez agora seja a hora de você descartar essa ideia de pensar primeiro e existir depois. A mente é material e a camada material é a camada mais superficial do seu próprio núcleo, que é a sua real essência. O que nós podemos experimentar quando todos os nossos vrites estão suspensos é um estado de consciência infinita de paz. Esse estado é quando atingimos o vácuo, que é o campo quântico que preenche o todo. É um processo de desenvolvimento mental e é um controle gradual de cada um desses vrites dos chakras. E isso os grandes mestres sabem fazer muito bem. Talvez tenha dado um pouco de nó aí, né? É natural, tá? É porque nosso intelecto só trabalha com aquilo que ele já conhece. Mas não descarte essa informação que eu acabei de te passar. Talvez um dia mais cedo do que você pensa, você poderá compreender. Quando o vritz está superativado, é como se uma mola estivesse solta e estivesse fora do lugar. É aí que o famoso desequilíbrio do chakra está atuando, né? Aquilo que todo mundo fala, estou com o meu chakra desalinhado, é exatamente aí. As pessoas falam, mas na verdade elas não entendem profundamente esse mecanismo. O seu intelecto já conhece os chakras, você já tem a informação, mas você apenas está reproduzindo essa informação, sendo que é preciso ir mais além, é preciso compreender mais os mistérios da vida e aprender a reconhecer os sinais. Acontece que a vibração desses vrits desalinhados flui pelas milhares de correntes nervosas do nosso corpo. Estima-se que há 70 mil correntes nervosas e esse desalinhamento perturba tanto o nosso corpo quanto a nossa mente como um todo. Então, essa vibração, que é uma oscilação, também pode estimular ou pode bloquear a secreção de glândulas do nosso corpo, que está associada, então, a um determinado chakra, que, por sua vez, pode produzir mais ou menos hormônios. E os hormônios têm relação com uma resposta emocional e física da pessoa. Lembra dos hormônios desequilibrados na puberdade ou na menopausa? Então, as emoções e as sensações físicas não são atribuídas aos hormônios? Então, quem comanda eles são as vibrações dos nossos chakras. Viu até aqui como o assunto do chakra já pode ser explicado como um assunto espiritual e científico e que não precisa estar atribulado a uma visão religiosa? Se você pensava assim, então já é hora de abandonar essa mentalidade e expandir o seu intelecto. Os chakras já fazem parte de assuntos de medicina nas grandes universidades pelo mundo. Há de chegar o dia em que vamos compreender todos os fenômenos para os quais ainda não há hoje uma explicação sem que se entre no conceito de energia e sobre um domínio no qual ainda não entendemos. Esse do qual Descartes, com seu pensamento científico ocidental, literalmente descartou. Então agora vamos para a parte mais reveladora desse vídeo. Nós vamos falar das cores dos chakras. O momento, então, mais revelador que você estava esperando, né? Você sabe quais são as cores dos chakras? Deixa só eu adivinhar. Eu aposto que você vai dizer que são as cores do arco-íris, né? Só que não. Bem, eu sei que todo mundo anda aprendendo um pouco errado, mas antes de eu te contar por que está errado, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito
e ativar o sininho para você receber sempre um alerta toda vez que a gente colocar um conteúdo desse, falando sobre saúde natural, uma entrevista, trazendo um conteúdo bacana para você. Então vamos lá. Vamos entender o que os sânscritos dizem sobre as cores dos chakras. Na verdade, os chakras não possuem uma cor e um som em particular. Cada pétala do chakra, cada vrits, emite um padrão específico de energia psíquica que está emanada por um vórtice que perturba o campo mental. Por exemplo, se alguém que sente muito ódio superestimular, na verdade, o primeiro chakra, ele vai sentir muita hostilidade. E se ele superestimular o vrits da afeição, que está no quarto chakra, que é o chakra cardíaco, ele vai sentir compaixão. Então, os vrits são as lentes nas quais nós percebemos o mundo. A nossa personalidade é o conjunto dessas expressões mentais que normalmente são manifestadas. Se você já conhecia alguma coisa sobre os chakras, ou de repente até trabalha com o alinhamento, o equilíbrio dos chakras, chakra terapia, provavelmente você aprendeu que para alinhar os chakras com as cores, basta você colocar vermelho no primeiro chakra, laranja no segundo, amarelo no terceiro, verde no quarto, azul claro no quinto chakra, azul índico no sexto e roxo no sétimo. Adivinhei? Eu sinto muito, mas eu vou te convidar agora a raciocinar e talvez desconstruir essa ideia. Primeiro de tudo, que as cores dos chakras não são as cores do arco-íris como nós aprendemos. Caramba, como assim? A essa altura, né? Eu sei que talvez isso seja um choque para você estar recebendo essa informação agora. Mas é preciso a gente ir começando a abordar esse assunto, porque ele está se alastrando aí há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, e daqui a pouco a originalidade vai se perder. E esse é um assunto muito polêmico, eu sei, porque isso vai desconstruir algo que erroneamente foi estabelecido, e isso é um pouco complicado. Mas o meu propósito aqui é ser transparente, permitir que a sabedoria maior e a ação divina esteja alinhada e flua através de mim. E com isso, eu possa abrir as portas das infinitas possibilidades para você e para mim também, já que estamos todos conectados. Eu te falei lá no início do vídeo que você ia aprender coisas surpreendentes aqui. Então, se você realmente quer expandir seu intelecto, esse é o momento de você se abrir, pelo menos, para ouvir o novo e depois raciocinar por você mesmo. Eu quero que você raciocine, e se mesmo assim, depois, você quiser ficar com seu antigo pensamento, não tem problema algum. As cores dos chakras ficaram conhecidas como sendo as cores do arco-íris na década de 70. Talvez isso tenha acontecido pelo movimento pela liberdade, quando surgiram naquela época os hippies, né? Na tentativa de encontrar uma forma, vamos dizer assim, mais aceitável de trazer aquele movimento para o resto do mundo. Se foi isso, ok. Agora, grande parte do mundo já conhece esse assunto, mas agora é mais que necessário ir além para a gente conhecer o assunto original, até porque os chakras têm sido assunto de profissões, né? Se você tiver curiosidade de pesquisar e oportunidade de aprender com verdadeiros sábios e mestre da filosofia do Tantra, como eu tive, você também vai descobrir que as cores dos chakras alinhados não são essas que são faladas aqui no Ocidente. E mais, essas cores dos chakras sofrem variações de acordo com aquilo que o chakra está vibrando. Então isso significa que nem todo mundo tem a cor vermelha no primeiro chakra, e nem todo mundo tem a cor amarela no terceiro chakra, e por aí vai. E muito menos essas seriam as cores dos chakras alinhados, que foram inclusive vistos pelos mestres tântricos, que tinham uma espiritualidade, uma conexão inegável, e foram eles quem criaram o sânscrito.
Então, imagina que alguém está com o primeiro chakra desalinhado, o chakra lá da base da coluna. Digamos que ele esteja super estimulado. Aí você aprendeu que basta colocar a cor vermelha, uma pedra vermelha, para você alinhar o chakra. E depois você vai seguir aquela sequência das cores do arco-íris, né? Eu estou cansada de ver isso. Das pessoas fazendo isso em suas terapias e ainda vendendo o curso disso. Enfim. Só que, se algo já está superestimulado e você usa uma cor vermelha, que é uma cor que ativa, que é uma cor que dá energia, que é uma cor que quando a gente faz um teste vivencial, de experiência mesmo com as pessoas, ela acelera os batimentos cardíacos, né? Ou se você coloca lá uma pedra vermelha, normalmente a jaspe vermelha é utilizada, que também é uma pedra com essa propriedade de ativar. O que na verdade você está fazendo é deixando esse chakra ainda mais superestimulado, entende? Você sofreu uma queimadura, e aí ao invés de você colocar algo que vai amenizar o fogo, você coloca mais brasa? Então, nesse caso aí, o princípio que você está utilizando é o mesmo. E tem mais. As pessoas, elas vibram em situações diferentes. Cada pessoa tem sua particularidade. E a mesma sequência de cores utilizada de forma mecânica definitivamente não serve para todo mundo. Por isso que você precisa compreender qual é a posição dos chakras, quais são as glândulas que estão ligadas a esses chakras, quais são os estados mentais que estão distribuídos em cada um deles. Quando você aprender isso, você vai aprender até a fazer a leitura de onde a pessoa está vibrando mais, porque o próprio comportamento dela vai mostrar isso para você. Quando você estiver diante de uma pessoa que sente muito medo, muita vergonha, muito ódio, muita irritabilidade, muita inveja, apego, pode ter certeza que ela está com esses vrits do terceiro chakra, que é o chakra umbilical, esses estão mais estimulados. E aí, falando em cores, qual a cor você usaria, por exemplo, para equilibrar essa superestimulação? O amarelo, que é a cor que você aprendeu, que é a cor do terceiro chakra, uma cor já quente? Obviamente não. Então, se você trabalha com cromoterapia, com cristaloterapia, com radiestesia, eu sugiro que você refaça o seu conhecimento, que você aprenda corretamente a aplicação das cores e dos cristais certos, de acordo com cada finalidade. Isso não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Isso não deve ser mecanizado, porque cada ser é único. Nós temos cursos, inclusive, aqui, onde você pode aprender da forma correta, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. Mas, enfim, é claro que o alinhamento, a terapia dos chakras, não tem somente as cores ou cristais, né? Essas são as mais utilizadas aqui no Ocidente. Existem várias, e a mais eficiente delas talvez seja a própria terapia, vamos dizer assim, sejam as asanas do yoga, né? Que são as posturas que promovem uma massagem nas glândulas e vão atuando no nível psicoespiritual. Então agora você já sabe que quando um chakra está desalinhado, estimulando ou bloqueando a secreção de uma glândula endócrina, que é onde são produzidos os hormônios, nós vamos estar então ativando uma resposta emocional e uma resposta física que pode ser positiva ou pode ser negativa, que pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Então funciona assim, ó. Uma pétala psíquica perturba o seu campo mental, que vai superestimular ou subestimular uma glândula endócrina que produz mais ou menos secreção, que aí no caso são os hormônios. E isso gera um comportamento que vai influenciar o cérebro, vai influenciar o sistema nervoso, vai influenciar o sistema imunológico e como resposta nós vamos ter a expressão emocional.
É por isso que já tem se falado muito sobre a origem das doenças serem psicossomáticas, a origem das doenças terem fundo emocional. E aí, compreendendo a biopsicologia dos chakras, nós podemos ir além. Então, nós chegamos aqui em um estágio antes do psicológico e mental. Nós chegamos a um nível energético mesmo, de energia vital. E aí, de onde você pode estar imaginando que eu tirei tudo isso, né? Há milhares de anos, os tântricos já haviam desenvolvido técnicas simples para controlar os chakras, como posturas, sons, respiração, visualização, dieta, água, ambiente, meditação. E Patanjali foi o pai do yoga, foi ele quem sistematizou o yoga 5 séculos antes de Cristo. Mas as técnicas de limpeza e equilíbrio dos chakras já existiam muito antes, há milênios, na tradição tântrica, tá? E aí, depois nós tivemos Matsyendranath, que foi quem sistematizou a prática dos chakras por volta do século X. E o seu discípulo Goraknath descreveu em detalhes não só as pétalas dos chakras, ou seja, não só esses vrits que nós falamos, como se fossem os núcleos dos chakras, né? Essas cores também foram descritas em textos clássicos do século XVI. E aí essas cores definitivamente não são a sequência de cores do arco-íris. Antes de eu te contar as cores verdadeiras que ele descreveu, eu queria te explicar o que realmente significa o Tantra. Assim você também não vai mais ficar com o significado distorcido que a gente tem aqui no Ocidente, né? Se você não tinha ouvido falar ainda, que bom que você não tinha ouvido falar sobre Tantra até agora, porque agora você vai ter oportunidade de saber realmente o que é Tantra. Mas a gente tem, então, essa visão distorcida, né? Onde o Tantra, às vezes, aqui no Ocidente, muitas vezes, é associada com sexualidade. Bem, Tantra, ao pé da letra, significa tan, liberar, e tra, mente. Significa liberar as amarras da mente, que também significa expandir. E expandir é elevar seus níveis mentais, buscando cada vez mais sair da fisicalidade, da brutalidade, da densidade para a sutileza, para um processo de expansão do físico, para a espiritualidade suprema, onde o fato mais importante é a sadhana. Sadhana é a prática espiritual que tem o objetivo de atingir o núcleo cósmico. E falando em espiritualidade aqui, o Tantra não é religioso. O Tantra é uma filosofia. O Tantra é exatamente o contrário da proposta das terapias tântricas sexualizadas que são apresentadas e oferecidas em massagens individuais ou massagens em grupo aqui no Ocidente. O primeiro chakra é o chakra dos desejos, e um deles é o desejo físico, que em sânscrito significa Kama, com K. Por isso, Kama Sutra. E as terapias tântricas oferecidas com a promessa de elevar a sua Kundalini, de expandir a sua consciência, com troca de parceiros, etc., ela é, na verdade, totalmente incoerente com a prática de iluminação que visa soltar as amarras da mente para se unificar com a mente supraconsciente. Lembra que eu te falei lá no início que quanto mais vibração nos chakras inferiores, mais próximo da fisicalidade, do estado bruto da matéria? Pois bem, o caminho da iluminação e expansão não está aí na fisicalidade e nem em poder de outra pessoa, porque esse é um caminho interno, é um caminho de volta entre você e a consciência superior. É o passo para a sutileza que vai respeitar o sagrado entre o seu corpo e o corpo do outro, vai dividir esse sagrado com um parceiro seu. Todas essas ações margeadas na fisicalidade, elas estão no sentido oposto da iluminação e da autorrealização. Qualquer coisa diferente disso é pornografia. Mas, felizmente, cada vez mais está crescendo o número de pessoas que estão buscando disseminar esse conhecimento original,
de pessoas que estão a serviço de reverter essas distorções, trazendo essa clareza e o real significado dos conhecimentos do Tantra, que absolutamente não é na forma de sexo como é explorado, ou que talvez você pode encontrar aí se você for fazer uma pesquisa pela web. Voltando ao alinhamento dos chakras, é por isso que é tão importante, e o alinhamento dos chakras já faz parte das técnicas de tratamento e dos cuidados com a saúde, né? Agora você entende que uma vez que o campo sutil é trabalhado, os estados físicos e emocionais das pessoas podem ser equilibrados. E aí eu sugiro que você se aprofunde cada vez mais nos conhecimentos dos chakras, não fique aí absorvendo conhecimento água com açúcar que tem por aí. Eu sei que você está muito curioso também para saber, então, como foi que essas cores dos chakras foram associadas com as cores do arco-íris. Então foi o seguinte: na década de 40, um cromoterapeuta americano chamado Roland Hunt publicou o livro As 7 Chaves para a Cura pelas Cores. E ali ele associava as cores dos chakras às cores do arco-íris. O livro, depois de décadas, deixou de ser publicado, mas essa ideia acabou se alastrando, e aí Christopher Hills, que foi um filósofo e um empresário econômico que trouxe a espirulina como um medicamento nutricional, ele teve, vamos dizer assim, um despertar espiritual e propôs um sistema de personalidades que era baseados no corpo, né, um sistema de personalidades do corpo baseado no arco-íris. E aí ele associou os 7 chakras. Mas essa ideia acabou que não caiu na graça das pessoas, só que deixou atraente essa ideia de associação das cores dos chakras com as cores do arco-íris. E aí isso, infelizmente, deixou de ser um aspecto fundamentado lá na ciência original e milenar do yoga e acabou se tornando uma cultura popular distorcida dessa originalidade e acabou sendo convencionada as cores do arco-íris como se fossem também as cores dos chakras, né? E aí isso foi espalhado pela mídia, foi espalhado pelos atores, pela mídia americana, lá a partir de 1990, para o mundo inteiro. E aí estamos aí com esse conhecimento distorcido. Mas, enfim, quais são as cores reais, então, dos chakras? Vamos às cores. Gorikanth descreveu que o primeiro chakra não é vermelho, o primeiro chakra é amarelo, porque ele está ligado à terra. O segundo chakra não é laranja, ele é branco, ele é luminoso como a lua. O terceiro chakra não é amarelo, é vermelho como a cor de um rubi. O quarto chakra, que é o chakra cardíaco, é o único que, por incrível que pareça, está correto, ele é verde. E eu tenho uma explicação para isso lá no meu curso de cromoterapia. O quinto chakra não é azul claro, né, que é o chakra aqui da glândula tireoide, da comunicação. Ele, na verdade, é multicolorido. E o sexto chakra, que é o terceiro olho, não é azul índico, ele é branco. O sétimo chakra não é roxo, ele tem cor indefinida. Então, como você pode ver, os antigos sábios tântricos sempre estiveram a muitos passos à frente de nós, mesmo nos tempos em que estamos hoje. Eles desde sempre souberam que o segredo para compreender toda essa conexão de energia vital está nos subcentros dos chakras, expressos em emoções e sinais hormonais que afetam o corpo físico. E maior que a compreensão da nossa anatomia sutil está o conhecimento de poder transformá-la. O endocrinologista Lou Bernard disse que quem souber controlar as secreções de suas glândulas saberá dominar sua própria natureza e cada aspecto da sua atividade humana. Então, cuidar dos chakras é muito mais que uma prática esotérica. É uma ciência séria que atua diretamente na saúde das pessoas. Se você é uma pessoa que tem essa missão, aprenda mais corretamente sobre esse assunto. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui com esse conteúdo.
Agora, só uma curiosidade. Você sabe como surgiu a linguagem em sânscrito, que é uma das mais antigas do mundo? Vou te contar. Era uma vez, há muitos milênios, nas grutas dos Himalaias, cobertas de neve, na mais absoluta imobilidade, os yogis, em profunda meditação, silenciaram suas mentes do ruído externo e focaram nos sons interiores. Por séculos de prática assídua, as gerações de mestres tântricos foram capazes de detectar as frequências específicas emanadas dos subcentros dos chakras. Foi a partir daí que surgiu verbalizada em voz alta a ressonância do nível mais profundo da vida, a linguagem do sânscrito. Por esse motivo, os mantras devem ser cantados nessa linguagem e não deveriam ser traduzidos para outros idiomas, porque o sânscrito tem o poder de alinhar a nossa melodia interna. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo e eu espero você no próximo vídeo.